As Olimpíadas guardam em si a possibilidade de transformação. Nas cidades fica claro o legado. Ele é tangível nas obras de infraestrutura, na mobilidade, mas e no indivíduo? Muitas cidades olímpicas aproveitaram a oportunidade para disseminar nas escolas os valores olímpicos que são respeito, amizade, excelência, coragem, determinação, inspiração e igualdade. É sobre esse legado intangível que falaremos no Rio em Foco, que começa agora. Em outubro, em um evento realizado em parceria com a UERJ, o Fórum de Desenvolvimento do Rio recebeu especialistas para debater o dia seguinte das cidades olímpicas. No encontro, eles destacaram a importância da educação física escolar para desenvolver novos atletas. Vamos ver a matéria. Infelizmente, as escolas do ensino médio têm poucos equipamentos para atividade de educação física, mas a gente lamenta muito a falta da obrigatoriedade da atividade. Coisa que a gente há 10 anos era obrigado, hoje não é mais. Então, a partir do momento que não é obrigado, há um relaxamento natural. E pior, a lei acabou com a obrigatoriedade da atividade de educação física pelo profissional de educação física do 1º ao 5º ano. Acho que isso foi o maior crime que cometeram na saúde e na formação de uma criança. Porque a cultura nossa do esporte é na escola. Então nós precisamos ter todos os cuidados na escola. Nós andamos ao contrário, nós tiramos todos os cuidados na escola. Quanto menos você pratica esporte, menos você descobre talentos. E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil. O Brasil não pode ser um país continental como é e não está entre as 5 potências olímpicas. Mas o esporte, para crescer, para desenvolver, ele tem que começar na escola. Eu entendo que essa questão dos legados socioeducacionais, eles precisam ter um planejamento. Assim como foi necessário ter um planejamento de infraestrutura, assim como foi necessário ter um planejamento de segurança, assim como foi necessário ter um planejamento para atletas conseguirem ganhar medalhas olímpicas, haveria necessidade de haver um planejamento, uma política de Estado definitiva, no sentido de que esses eventos todos, e principalmente agora os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, tivessem um projeto, um programa e uma política pública estruturada no sentido de que esses legados socioeducacionais, ou seja, que a educação pudesse estar impactada. Se não houvesse planejamento, e não há este planejamento, é isso que nós estamos colocando, fica difícil você mudar ou aproveitar, seja impacto ou seja legado, dos grandes eventos esportivos, principalmente dos Jogos Olímpicos. Eu ainda acredito que, faltando um ano para a realização dos Jogos e dos Jogos Paralímpicos, seja possível sensibilizar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, chamar a atenção para os legisladores e para o poder público, para o poder executivo, no sentido de que ainda há tempo de, pelo menos, iniciar um projeto, mesmo que o impacto disso, o resultado disso seja pós-Jogos Olímpicos, como aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, apenas agora, 2 anos depois dos Jogos Olímpicos, é que percebeu a importância da educação física escolar e implantou projetos com profissionais de educação física de 1ª a 5ª série. Nesse evento, os especialistas falaram que nós podemos estar perdendo uma ótima oportunidade de reforçar e valorizar o esporte a partir da escola. Como isso se dá em outros países? Well, Olympic education has a strong tradition for more than 100 years, and it was also initiated by the founder of the Olympic Games, Pierre de Coubertin. Up to date, we have 3 Olympic cities which did a strong Olympic education program. It really starts on a broad level with Sydney 2000. Also, Athens did a nice program over 4 years. And particularly Beijing, the Beijing Olympics. They did a broad international survey and many conferences, and with more than 500 model schools, and Olympic education was a compulsory subject in teaching at school. E como a gente mobiliza os jovens para a educação física nas escolas?
Na verdade, a gente tem que começar de cima, né? Para você poder mobilizar o estudante, você precisa mobilizar a capacidade dos professores de terem aulas motivacionais, aulas adequadas, ferramentas que você realmente possa oferecer. Obviamente, a gente está lidando com esse caso da educação física no Brasil. Primeiro, vai contra totalmente ao timing que a gente está vivendo de Jogos Olímpicos, que você retirar a questão da criança entre mais ou menos 6 e 10 anos da prática de atividade física, do esporte em si, né, da forma adequada de ensinar as questões motoras. Mas, principalmente, quando você retira da responsabilidade do Estado de oferecer, a gente se acomoda. Tudo bem, não são todas as escolas que têm, mas tem muita escola que tem. Então, a gente tem que buscar melhorar cada vez mais as escolas que não têm para poder atingir esse objetivo. A motivação vem de um Estado motivado a efetivamente aplicar o esporte como um fator desenvolvedor social, de prevenção da saúde, de melhor atuação como cidadão, enfim. Então, a gente precisa de um Estado que efetivamente acredite no esporte como um motivador social para o desenvolvimento infantil. Nesses países que o senhor citou, como esse processo começa? Começa por parte do governo, de cima para baixo, ou também parte de uma mobilização da sociedade? It comes up from the bottom, also from local schools, which were involved in previous Olympic exchange programs of other games, and also by the local organizing committee of the Olympic. It starts also with the authorities of the Olympic City, which is now Rio de Janeiro for next year. No Rio de Janeiro, a gente tem o programa Transforma, que é do Comitê Olímpico. Você tem notícias de como isso está acontecendo? É um programa interessante, mas é um programa local, que não é um programa que atua no país, que atua nas cidades, né, nos outros estados, né? A gente, quando recebe uma Olimpíada, mesmo que a gente pense que é a cidade olímpica, na verdade é o país. A gente tem que pensar nisso como uma ferramenta, um impulso para desenvolver melhor o esporte no país, não apenas naquela cidade. Obviamente, a cidade que vai receber a Olimpíada ela é muito mais privilegiada, mas é o momento do Estado, como, né, a União Federal mesmo, poder atuar em cima do esporte como motivacional para todas as outras regiões do país. Há um descasamento entre educação e esporte. O fato de nós termos 2 ministérios que decidem isso de forma separada pode fazer parte desse entrave? I think that is not the real problem, because we have this double structure almost in each country around the world, and also in the countries which celebrated former Olympic Games. However, communication and network is an essential item to solve. E tem mais, a questão do Ministério da Educação, ele está muito envolvido com o ensino fundamental, o ensino médio, o esporte universitário, e o Ministério do Esporte tem que estar inserido nesse contexto, mas também o Ministério do Esporte abrange o alto rendimento. Então, a gente tem um contexto que efetivamente tem que linkar para a gente garantir a questão da pirâmide, né? Você tem a base para você conseguir encontrar o alto rendimento e que precisa ser trabalhado junto à educação. Eu concordo totalmente com o Dr. Rolando, porque não é uma questão de que eles precisam estar juntos, eles precisam trabalhar juntos, é diferente. A política pública ela é sempre para a massa, né? Então a gente tem que pensar que um país com essa quantidade de habitantes, a gente tem um potencial humano enorme e é aquela coisa que a gente falou lá no início, a gente precisa de uma vontade das autoridades em encontrar no esporte uma série de benefícios sociais para o país, no que tange a saúde, a educação, a cidadania, enfim, a série de coisas, mas principalmente não, mas também com a questão da representação do país em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, enfim. Se a gente não tem uma base estruturada no futebol, por exemplo, a gente não vai ganhar mais outras Olimpíadas, mais outras Copas do Mundo. Então, é uma questão muito clara. Da massa, a gente consegue o alto rendimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.